Você já preparou um roteiro para um culto infantil com tanto carinho, mas na hora do culto de fato acontecer, as crianças não prestaram atenção? Elas conversaram, se distraíram, ficaram agitadas e no final você saiu com a sensação de que não conseguiu alcançar o coração delas. Se você já viveu isso, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar 7 erros muito comuns no culto infantil que podem estar afastando as crianças. E o mais importante, como resolver cada um deles de forma prática e bíblica. Fica comigo até o final do vídeo, porque alguns desses erros são silenciosos, mas fazem toda a diferença no crescimento do seu ministério. Olá, eu sou a Roseli Silva, a criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, eu quero te dizer uma coisa. Trabalhar com criança no Ministério Infantil não é fácil. Exige paciência, preparo, criatividade e principalmente chamado. Muitas vezes você faz o seu melhor com o que tem, mas ninguém te ensinou como conduzir um culto infantil de forma estratégica. E na verdade, às vezes dá errado e não é por falta de amor, mas por falta de direcionamento. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a ajustar hoje. Erro de número 1: falta de planejamento. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Improvisar o culto infantil é um dos maiores erros. Aí você pode falar assim: ah, mas eu prefiro deixar o Espírito Santo guiar o culto. Espere lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Completamente diferente uma da outra. Você deve sim deixar o Espírito Santo guiar o culto. Mas isso não exime você de planejar o culto. Quando não há planejamento, o culto fica desorganizado, perde ritmo, as crianças se desconectam, mas quando você de fato senta e planeja, você terá uma estrutura clara do culto como um todo, o acolhimento, o louvor, o ensino, a dinâmica se houver, a aplicação da verdade central. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Erro de número 2, linguagem difícil. Falar como se estivesse ensinando adulto. As crianças simplesmente não entendem e se desligam. Na ministração, use linguagem simples, histórias, comparações e exemplo do dia a dia delas. O uso da linguagem simples não impede o Espírito Santo de agir no meio das crianças. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é poliglota. Ele entende o meu e o seu jeito de compreender as coisas. E ele não vai falar comigo na linguagem do outro, porque a linguagem do outro só o outro entende. Comigo ele fala do jeitinho que eu compreendo. E é assim que ele fala com as crianças, na linguagem delas. Jesus, quando andou sobre a terra, ensinava ao povo com parábolas, simples e acessível. Erro de número 3, culto monótono. Só fala, 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 sem dinâmica, sem movimentação, sem interação. A nova geração se acostumou com as coisas tudo rápido, tipo fast food, sabe? Comidas rápidas, vídeos curtos de shorts ou de outras plataformas digitais, tudo muito rápido. Isso não quer dizer que o culto precisa acabar depressa, mas vai precisar ser dinâmico. Se o que você quer é a atenção delas, inclua no seu roteiro perguntas, participação, brincadeiras com propósito. Jesus envolvia as crianças, não afastava. Como está escrito lá em Mateus 19,14, deixai vir a mim os pequeninos e não vos impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Erro de número 4. Falta de participação das crianças. Crianças não foi feita para só ouvir, ela precisa fazer parte. E não só as crianças, todo ser humano busca ter o sentimento de pertencimento, quer ser incluído, busca ser parte de uma comunidade. A solução para isso é: peça ajuda deles, chame eles à frente, faça perguntas, crie momentos interativos, dê oportunidades individuais. Quanto mais participação e envolvimento das crianças, mais atenção. Erro de número 5, falta de preparo espiritual. Esse é profundo, não adianta só preparar a aula, se o coração não estiver alinhado com Deus. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas quando tiramos um tempo para Deus, não estamos perdendo tempo, estamos ganhando tempo, afinal, Ele é o dono do tempo. Solução para isso: ore antes, busque direção, consagre esse momento ao Senhor. Ensine a criança no caminho em que deve andar, porque quando ele envelhecer não se desviará dele. Erro de número 6.
Não adaptar o culto para diferentes níveis de desenvolvimento. Ter crianças de idades diferentes no mesmo culto não é um problema em si. O problema é conduzir como se todas estivessem no mesmo nível de aprendizagem. Quando você trata crianças com idades diferentes como se todas estivessem no mesmo nível de aprendizagem, os menores não entendem nada, os maiores se entediam e o culto perde conexão com todo o grupo. A solução para isso é, mesmo com crianças em diferentes idades juntas ali, o culto precisa ser intencionalmente inclusivo. Como fazer isso na prática? Use linguagem simples, mas com camadas. Uma explicação básica, mas um aprofundamento rápido, sabe? Traga exemplos visuais e concretos que alcancem os pequenos e façam perguntas simples e também algumas mais reflexivas para os maiores. Inclua momentos diferentes de movimento, escuta e participação. Pense assim. O culto precisa funcionar como uma escada, onde cada criança consegue subir um degrau, independente da idade. Assim como Jesus deu ordem a Pedro, ele também dá a mesma ordem a mim e a você. Apacente os meus cordeirinhos. Jesus não tratava todos iguais, ele cuidava de cada um conforme a sua necessidade. E erro de número 7. Ministrar o culto, mas não ganhar o coração da criança. Você pode explicar a história bíblica direitinho, falar tudo certo, mas mesmo assim a criança não se envolve. Por quê? Porque ela não se conectou com você. Crianças não aprendem só ouvindo, elas aprendem quando se sentem vistas, acolhidas e importantes. Quando não há conexão, ela se distrai, não participa e esquece tudo depois. A solução bem prática para isso é, antes de ensinar, conquiste o coração da criança, chama pelo nome, abaixa-lhe na altura delas para falar, olhe nos olhos, faça uma pergunta simples, como foi sua semana? Reaja ao que ela fala, mesmo que seja algo simples. Sorria, demonstre alegria em estar ali. Durante a aula, envolva a criança. Quem aqui já passou por isso? Valide as respostas delas, elas sentem que compartilhou algo valioso. Celebre pequenas participações, isso gera atenção natural, sem precisar forçar. Jesus não só ensinava, ele primeiro se conectava e depois ensinava. Ele acolhia, dava atenção e fazia as pessoas se sentirem importantes. A criança pode até esquecer o que você ensinou, mas nunca esquece como se sentiu enquanto você ensinava. Se você percebeu que já cometeu algum desses erros, não se culpe, isso não define você, mas pode ser o ponto de mudança do seu ministério, porque quando você ajusta essas áreas, o culto infantil deixa de ser só mais um culto de domingo e se torna um lugar de transformação real. Você não está apenas ocupando crianças, você está formando vidas. Agora me conte aqui nos comentários, qual desses erros você percebe que precisa ajustar primeiro? Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like e compartilhe com alguém que também trabalha com crianças na igreja. E se você quer aprender a estruturar aulas, criar materiais e discipular crianças com excelência, eu tenho um conteúdo que pode te ajudar ainda mais. No meu treinamento Ministério Infantil com Propósito, eu te ajudo com essas questões. Um treinamento voltado para líderes e professores do Ministério Infantil. E se você tem dificuldade em transformar os textos bíblicos em lições da história bíblica, a loja Visuais Bíblicos tem bastante material para você ensinar e discipular suas crianças. Se você quer adquirir sua aula e tiver qualquer dificuldade em acessar o conteúdo, me envie um direct lá no perfil da Visuais Bíblicos que a equipe vai te ajudar a acessar o material. E desde já agradeço pela sua confiança. Lembre-se, um culto infantil bem feito pode marcar uma criança para a vida toda. E Deus confiou essa missão a você. Obrigada por ficar até aqui comigo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.